O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não te der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como fosse um pagão, um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso nós reunimos em comunidade, em família, né? Às vezes nós temos essa dificuldade, né, de reunir para rezar de comum acordo, porque de comum acordo eu tenho que estar amando a pessoa que está do meu lado, né? Não tem como eu estar de comum acordo com a pessoa se eu não estou amando aquela pessoa. Então eu tenho que estar amando a minha casa, tenho que estar amando meu pai, minha mãe, meus irmãos, para pedir alguma coisa de comum acordo. E se nós estamos amando, automaticamente aquela situação irá concretizar em nossa vida, mas de comum acordo. Não dá para cada um puxar a sardinha para o seu lado, né? Às vezes a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Eu quero do meu jeito, o outro quer do outro jeito, o outro quer assim, o outro quer assado. Então, Jesus está dizendo, ó, tudo que pedir de comum acordo. Por isso, a comunidade se reúne em igreja para rezar as intenções para que todos estejam de comum acordo. Por isso nós vemos a missa, né? Cada vez que nós vemos celebrar, é para entrar de comum acordo a Deus, para que a palavra dele, os ensinamentos de Deus, venha morar em mim e eu me torne de comum acordo com Deus. Por isso, o comum acordo faz com que eu participe da Eucaristia. Por isso que a pessoa não pode chegar aqui atrasada e comungar. Ela não está de comum acordo. Ela não sabe nem que está comungando. Às vezes a pessoa chega na missa super atrasado, não ouviu a palavra de Deus, não fez nenhum ato penitencial, pelo menos, né? Já entra na fila da comunhão como que se fosse a única coisa que pudesse salvar ele é a comunhão. Não. É a palavra de Deus. Se ele não está de comum acordo com Deus, como é que ele vai comungar? Você chega na casa de alguém, bate na porta, abre e senta na mesa para comer? Você faz isso? Ninguém vai na casa dos outros almoçar só, né? Você não chega na casa do seu vizinho, abre a porta, entra, senta lá na mesa, ou vai lá no fogão e pega a comida e come. Não é self-serve. Igreja também não é self-serve. A igreja não é self-serve, não. A pessoa precisa estar consciente daquilo que ela vai fazer na igreja. Porque ela veio. Primeira coisa, ela tem que estar sabendo que ela veio aqui para se redimir diante de Deus dos seus pecados. Ela vem aqui primeiro para fazer uma obração da sua vida, entregar na mão de Deus toda a sua miséria, todos os seus pecados, fraqueza, para entrar em comunhão com Deus. Comunhão é fazer com que a minha vida torne uma vida comum em Deus, em amor. A servir a Deus em comum acordo com Ele em toda a minha dimensão de vida. E aí nós vamos vendo que a nossa vida vai tornando esta riqueza. Por isso,
Moisés estava de comum acordo com Deus, mas quando chegou lá na terra, antes de chegar na terra prometida, ele foi ficando tão chateado com o seu povo, com os seus irmãos, aquelas pessoas que era murmuradora, que reclamava, que qualquer coisinha estava fazendo bezerro de ouro, abandonando os mandamentos de Deus, lamentando, murmurando, com raiva, blasfemando contra Deus. Moisés foi ficando tão irado com aquelas pessoas que acabou ficando com o coração tão cheio de ressentimento, tristeza, que vai não entrar na terra por causa das águas de Meribá, de Massá e Meribá. Porque ele ficou com tanta raiva que ele bateu na rocha com raiva, com violência. Deus pediu para que ele tocasse a sua vara na rocha para que saísse água, né? Mas ele bateu, né? Ficou com raiva. E por causa disso ele não entra na terra prometida. Deus disse, você não vai entrar. Porque com esse coração raivoso, com esse coração dessa forma, você não vai entrar. Você não pode entrar na terra prometida. Nós não vamos ter paz no coração, alegria, se a gente ficar alimentando das raivas desse mundo, da situação desse mundo, ficar lembrando de passado e remoendo de passado, vivendo de miséria, né? Porque o povo só reclamava das coisas que estavam faltando, falta água, falta pão, falta comida, falta isso, falta dinheiro, só ficava olhando para essas coisas, e não para as bênçãos que estavam à frente deles, não para aquilo que está lá. Eu fui lá no Monte Neb, né, que chama. E quando você entra no Monte Neb, que você sobe lá em cima do Monte Neb, onde Moisés olhou a terra prometida, do lado esquerdo está o Mar Morto, ocidental. À frente é um vale, que é um vale verde. E de um lado é deserto, do outro é deserto. E lá no meio daquele vale era um lugar esplêndido, né, de uma vista maravilhosa, verde, bonita, que é a terra prometida. Foi ali que Deus mostrou, ó, lá vocês vão morar. É ali, naquele lugar, que está reservado para você, mas não pode entrar com o coração com raiva, porque senão você não vai aproveitar. Às vezes nós temos tantas coisas boas em nossa casa, em nossa família, com os nossos amigos, né? Hoje falando de amizade. E aí o Eclesiástico 6 vai falar das amizades que a gente pode ir adquirindo, né? A gente adquire, às vezes, uma amizade nos tempos de luto, nos tempos de festas, nos tempos das adversidades da vida. E ele está dizendo, mas o verdadeiro amigo mesmo só você vai adquirir se ele for de Deus. E você vai conseguir um em cada 1000. Por isso que Santa Clara teve Francisco como amigo, porque a amizade dela em Deus faz vida. Então, o amigo em Deus dá vida. Então, eu sou aquele que vai se revestindo. Por isso, Deus vai suscitar Josué, enche ele de sabedoria do Espírito de Deus, para que ele fosse, de novo, sinal da presença de Deus, porque ele vai ser o amigo daquele povo. Moisés, por causa da raiva, as amizades ficaram divididas, né? Quando a gente fica com raiva, nós perdemos até as amizades perto da gente. A gente afasta dos nossos amigos, daqueles que às vezes nos ajudam, daqueles que nos amam, daqueles que querem o bem nosso. A gente afasta, às vezes, da nossa família e vai dar ouvido, às vezes, aos espíritos embusteiros desse mundo. Às vezes as pessoas ouvem mais, aqueles que falam mal, que reclamam, que xingam e que te apoiam nesse momento de raiva. Não, você tem que vingar mesmo. Ela fica muito mais feliz com esse que fala, que incentiva ela a violência, a separação, ao abandono, né? Ah, eu vou separar do meu marido. Separa mesmo, você arruma outro aqui, com coisa que Deus vai mandar outro. É espírito embusteiro. É doutrinas diabólicas que vêm na boca dessas pessoas, né? Não, faz mesmo, vai lá e vinga. Isso é coisa maligna, diabólica. Deus vai mandar você vingar? Não vai. Um homem de Deus vai mandar você vingar? Não vai. Ah, eu vou largar minha esposa, arruma outra mesmo. Tem tanta mulher bonita no mundo. Já incentiva o outro a cometer adultério, né? Prostituir. Porque é diabólico, não é de Deus. Não leva o outro a perdoar. Não leva o outro a reconciliar. Não, então vamos rezar para que você
tenha uma vida nova, que a sua casa seja abençoada, né? Por isso, hoje a leitura mostra que Moisés ficou ali, olhando a terra, não pôde entrar por causa da sua irritação no coração, da sua raiva, para dizer que eu e você, se nós ficarmos irritados, nervosos, nós vamos ficar vendo a terra prometida, às vezes aqui do nosso lado, e nós não entramos nela. Nós ficamos, às vezes, largou a família para casar e não tem um casamento, porque não vive o casamento. Tem uma família, tem filhos e tal, mas não vive como família. Tem pai e mãe, mas não vive como família. Tem esposa, mas não vive como casado. Vive como solteiro. Tem esposa, mas não vive como casado. Acha que é a beleza dela que precisa ser mantida. Esse dia eu vi uma mulher que não quis ter filhos para não estragar a beleza. Para não ficar feia. E ficou feia do mesmo jeito, porque vai chegar uma hora que o negócio vai cair. Todos nós vamos envelhecer, vai dar ruga. Ou não? Ou o corpo vai ficar perfeitinho? Querendo ou não, vai estragar. E aí depois ela ficou doente, aí despinguelou mais ainda. Porque às vezes a pessoa acha que vai conservar a vida para si. Ela olha no espelho só. Então, quantos de nós olhamos no espelho e achamos que a gente é os mais perfeitos, mais bonitos do mundo? Às vezes é uma corujinha, né? Mas hoje o Senhor mostra para a gente que às vezes essas coisas não deixam a gente viver a dimensão da nossa vida e de tudo que tem de bom ao nosso lado. Às vezes a gente está aqui dentro, amargo, azedo, chateado, com toda a riqueza que tem a Canção Nova. Que os outros vêm cá e bebem, e a gente às vezes está dentro da Canção Nova, não bebe. Às vezes a pessoa está lá na igreja que ela tem tudo lá, tem um padre bom, tem uma comunidade boa, mas é azeda. Eu me lembro quando eu cheguei na minha comunidade, para ir trabalhar numa comunidade. Quando eu cheguei lá, a mulher que era secretária da comunidade lá, secretária da paróquia, disse para mim assim, olha, a gente não quer o senhor aqui não. Eu falei, nossa senhora, que recepção maravilhosa. Né? Eu falei, não, mas não, a questão não é que a senhora quer, não. É o que o bispo manda. O bispo mandou eu vim para cá, eu tenho que vir. A senhora pode não me querer, mas o bispo me quer aqui que eu posso fazer. Então, só fala com o bispo. Aí, quando eu cheguei na comunidade, era uma divisão. E aí, eu fiz a primeira reunião que eu fiz na comunidade. Falei, só vai ficar aqui na comunidade quem quer servir ao Senhor. Eu sabia todos aqueles que faziam fofoca, que reclamavam. E aí eu fui perguntando um por um, você quer servir ao Senhor ou ao diabo? Se for servir ao diabo, pode sair lá para fora. Se for para aqui, ficar aqui na comunidade, fofoca, reclamando, irritado, nervoso, falando mal um do outro, é serviço do demônio, esse aí. Se quer ficar aqui para salvar a alma, fica aqui. Vai trabalhar, vai fazer a sua função maravilhosa. E aí tinha um lá que eu já conhecia, né, que era famoso. Foi o primeiro que eu perguntei, você quer servir a Deus ou ao diabo? Aí ele disse, padre, eu quero servir a Deus. Eu falei, graças a Deus, né? Pronto. Aquele que era o mais difícil, aí ele quis servir a Deus. E ficou lá. E que lindo. Olha, mudou. Porque quando eu falei isso, aí um dia depois, uns 3 meses depois, ele falou, padre, aquele dia o Senhor me pegou no pé. Caiu a ficha que eu estava servindo ao demônio. E ele tornou um homem que me ajudou maravilhosamente na minha paróquia, né? Então, quando a gente serve a Deus, por isso está aqui, a amizade é esta situação. De amigo não torne inimigos, pois o malvado terá como sorte a vergonha. Como pecador, a língua será afligida pela maldade. Né? Todos que se dá a essa dimensão, deixar de servir a Deus, a gente torna inimigo dos outros. Só em Deus a gente torna amigo e servidor de Deus. Né? Por isso, a leitura de hoje, quando Jesus chama os discípulos, disse, se teu irmão pecar, chama ele em particular. Se ele não quiser te ouvir, chama mais 2 pessoas. Se ele não quiser te ouvir, chama a igreja. Chamar todo mundo está aqui. A igreja é todo mundo. Não é só o padre. É todo mundo. Se ele não quiser ouvir todo mundo, que ele seja tratado como um pecador. Mas você não vai ficar com raiva. Não é para você ficar com ódio. Não é para você falar mal dele. Deixa ele para lá. Porque ele vai ser entregue a Deus. E Deus fará justiça com ele. Não eu e nem você. Não somos nós que vamos condenar ou mandar para o inferno. Ou fazer qualquer outra coisa. Ele terá
os seus desígnios nas mãos de Deus. Fechamos nossos olhos por um instantezinho, vamos pedir essa graça no dia de hoje. Nós temos aqui para ser salvo, para deixar aqui as misérias, fraquezas, as nossas voltas, tristeza, tudo que aquilo que vem hoje no nosso coração trazendo angústia, decepção, fracasso, derrota, todo o mal do meu coração, que a gente tem que aprender, às vezes, muitas vezes, chegar e saber, né, ouvir, saber escutar, mesmo as palavras que às vezes não são agradáveis aos nossos ouvidos, mas que Deus nos dê a docilidade, a mansidão, para que a gente possa, dia a dia, como Santa Clara, deixar todas as coisas deste mundo que não te traz felicidade, para abraçar aquelas que traz felicidade, que te traz alegria, que são as coisas de Deus, que são as graças de Deus. Preparemos nosso ofertório, colocando tudo isso nas mãos de Deus, a nossa vida, para que assim a gente possa servir o Senhor com alegria. Entregando a nossa na mão de Deus, nós recebemos ela nova, cheia de amor, cheia de graça, cheia de virtude, para que assim a gente, cada dia, torne um servidor de Deus, no meio deste mundo tão difícil.